Ele estava no centro de toda a multidão e todos os seus colegas de turma olhavam para ele e sussurravam em segredo. Foi o momento mais importante das suas vidas. Era o local onde a seleção para a faculdade estava a ter lugar. As raparigas tomaram nota da sua forma física. Ainda ontem o nosso herói não parecia animado, mas hoje tudo tinha mudado. Uma delas pensou até imaginá-lo. Era como se ainda ontem fosse uma velha e mal feita lança. Mas hoje ele aparece como um instrumento endurecido da mais fina prata. Os amigos insinuaram que esta rapariga estava apaixonada por ele. Já reparou que a Ancy se tornou muito mais bonita? Perguntou um deles. Claro, ele brilha como um diamante, respondeu ela. É. Claro que sim, namorada. Não pensei que pudesses dizer isso. Ela ficou envergonhada pela forma como expressou a sua admiração. Passou por Van, que olhou para ele com um olhar de desdém. Como se algo tivesse corrido mal e não fosse suposto ele estar aqui. Ontem aquele mercenário mencionou que o homem de preto tinha prometido levá-lo para o bando. Se o Van tinha alguma coisa a ver com isso, o rapaz pensou para si próprio. O suor corria-lhe pela cara abaixo, ele estava ansioso. Mas se pensarmos nisso, por outro lado, eles não são capazes de o fazer, porque são maricas, pensou o herói. Eles sussurraram. Irmão, já reparaste como Ancy se tornou mais saudável em apenas um dia? Como o fez ele? Oh! Então ele ficou mais saudável, eu poderia fazer o mesmo se quisesse, respondeu Van. Mandou traduzi-los todos em piadas zombeteiras. Quem se importa com o seu corpo? Ele ainda é o dono de um cão pastor inútil. É o futuro de Van como um grande guerreiro e Ancy com o seu corpo será tomado, no máximo, como instrutor de fitness. O cão que segurava nos braços acordou e começou a coçar-se atrás das orelhas. Toda esta conversa foi interrompida pelo professor, sentado num pedestal e levando um microfone na mão para dizer a todos os presentes a informação para a qual tinham reunido ali. Fez barulhos como se estivesse a tossir, pelo que aparentemente verificou o microfone e preparou a sua voz para o discurso. Ele olhou para a multidão e disse: a colocação de professores é o momento mais importante na vida de todos. Vale a pena levar isto a sério. Mudou o seu tom de voz para um tom estridente para que todos se lembrassem das suas palavras. Hoje será uma questão de quem se opera à escuridão e aos mutantes que ela desova. De repente, toda a multidão começou a aplaudir a uma só voz: morte aos mutantes! Morte aos mutantes! Eles gritaram com alegria e confiança. Terá 3 caminhos de desenvolvimento à escolha, mas só pode escolher um. Em primeiro lugar, a faculdade de batalha. O mais importante nos nossos tempos turbulentos. Nesta faculdade terá de estar na linha da frente e combater muitos monstros. É também o mais perigoso, pode perder a sua vida lá em qualquer uma das batalhas. Esta é uma velha e a sua besta contratada é uma grande baleia, com o elemento de água. A baleia era de tamanho enorme, provavelmente nem sequer uma mutação, estas bestas são grandes como são. E isto é Sin Sin e a sua fênix de cristal, podemos assumir que ele empunha o elemento de gelo e este par de pessoas pode combinar perfeitamente as suas capacidades. O professor acrescentou, e também SYAO, com quem ainda ontem conseguiu encontrar-se. Todos estes tipos são provenientes do Departamento de Artes Marciais. Uau! A rapariga de cabelo loiro ficou encantada com o que ouviu. O tutor foi muito sério, as principais tarefas da faculdade de combate são combater os mutantes e resistir à compressão da escuridão. Eles são a nossa última esperança. Há também um segundo, o corpo docente de investigação. Um velho cientista e o seu aluno estudavam algo através de um microscópio. Provavelmente, algo encontrado na neblina. Este departamento estuda a escuridão e os organismos que nela vivem. Por exemplo, o trabalho do Dr. Yan levou à área em que os seres humanos podem viver duplicando de tamanho. E, finalmente, o terceiro departamento. A Faculdade de Logística, que é responsável pela entrega de logística. Nesta altura, o professor decidiu que a introdução tinha de terminar. Os alunos já sabiam de tudo isto, mas ele teve de o dizer. Agora é a altura de passar à colocação propriamente dita. Quando ouvir o seu nome, dirija-se ao balcão de registro do seu departamento. Os enormes monitores no estádio exibiam os logótipos das respectivas faculdades. Os departamentos de investigação, combate e logística. Anayan ouviu o seu nome, ela foi colocada no departamento de artes marciais.
Ela estava sem dúvida feliz e resplandecente de felicidade, e todos os seus amigos também estavam encantados. Mana foi nomeada para a Faculdade de Artes Marciais. Ouvi dizer que os estudantes do Departamento de Combate recebem muitos privilégios. Tenho tanta inveja de ti, disse um deles. Um grande número de pessoas descontentes ficou atrás dela, não acreditavam e não queriam que uma tal rapariga da periferia entrasse na faculdade mais fria. Teria ela contraído uma besta de calibre lendário? Alguns ficaram confusos quando viram a sua fábrica em ação, pensaram que era ela quem conseguia o melhor contrato, não a Ansi. E a torre começou tardiamente a brilhar de vermelho. A seguir veio o nome Van. Foi também colocado no departamento de combate. Afinal, tinha uma besta de combate demoníaca, mas depois de conseguir o contrato, perdeu a luta para Ansi. Ele não tinha dúvidas de que era para lá que ia. Era um aluno arrogante de uma família rica e desprezava os outros. Sentiu-se atraído por esta rapariga e atreveu-se a falar com ela para a conhecer melhor. Ele ficou atrás dela e iniciou a conversa. Olá, qual é a sua besta contratual? O meu nome é Van Kayan, vamos encontrar-nos. Ele estendeu-lhe a mão e já brilhava de felicidade, pensando que ela retribuiria. Mas ela não queria conhecer um homem tão podre, e ela já tinha um amante sem igual. Envergonhava o homem que alguma rapariga o ignorasse. De repente, era a altura de descobrir onde a Ansi ia parar. Era o departamento de logística. Ele ficou um pouco desapontado. Aí está. Ele disse e seguiu para a sua cadeira de professor. Os estudantes apressaram-se imediatamente a discutir a passagem de Ansi. Será este o melhor aluno que ficou com o cão do pastor? Sim, o aluno de topo está de partida para vaguear pelo departamento de logística. Quem diria? Não é realmente justo que um tal talento tenha escolhido o pior departamento. Ergueu um zumbido no estádio. É a piada do ano. Os professores tinham tanta esperança para ele e foi assim que aconteceu. Ele estudou tanto e foi tudo por água abaixo. Isso é embaraçoso. O professor disse para o microfone. Ansi espera. O rapaz ouviu isto e perguntou em resposta: sim, o que é um professor? Engasgou-se um pouco e passou a dizer a toda a gente. Inicialmente, foi atribuído à Faculdade de Logística. Mas dado o seu registro académico, consultei um professor da Faculdade de Investigação e ofereceu-se para o transferir para este departamento. É isso que pretende? Perguntou ele. O quê? Perguntou o tipo. Mais uma vez, todos no estádio começaram a cantarolar e a vaiar o que se estava a passar. Não gostaram do facto de poderem fazer isso, também não quiseram ir ao departamento de logística, mas ninguém os defendeu. Começaram a discutir, alguns apoiaram e pensaram que não havia problema em fazê-lo pelos seus esforços e sucessos, enquanto outros se opunham a isso. Mas que raio? Que tipo de favores para os favoritos? Quem se preocupa com as notas? Se ele conseguiu um bruto sem valor, então a sua força espiritual estava a zero. Já tomou a sua decisão. O professor voltou-se para ele. As condições lá são muito melhores do que no departamento de logística. Os maus pensamentos rodopiaram na mente do invejoso Van. Que simplório! Não admira que não tenha sido visto ontem. Provavelmente deu a volta ao corpo docente e ofereceu um suborno para que fosse admitido. Surpreendentemente, a uma oferta tão grande, Ansi aceitou-a e recusou-a, dizendo que preferia o departamento de logística. Todas as pessoas que lá estavam acabaram por ficar em estado de choque. O que é o tolo? Será que ele está fora de si? Como poderia alguém recusar uma oferta tão generosa? O professor já não conseguia ficar ali parado. Afinal de contas, todo o estádio estava apenas a discutir o rapaz. Ele decidiu ir ter com ele e dizer algumas palavras em pessoa. Aconselhou-o a não se preocupar com o que os outros pensam, o principal é que você mesmo saiba que a sua consciência está limpa. O departamento de logística pode ser perigoso e com os seus cérebros pode fazer uma grande carreira nesse departamento. Ele abanou o ombro. Não se preocupe, professor, já pensei nisso, vou para o departamento de logística. O seu rapaz respondeu. Da sua cara podia-se ver que ele estava entusiasmado com a oportunidade. Talvez ele não quisesse entrar em batalhas com as bestas. É? Muito bem. Com amargura na sua voz, disse o professor e exalou fortemente. A escolha é sua. As pessoas na fila viraram-se para olhar para o tipo mais em discussão. Será que ele vai mesmo estudar conosco?
Perguntou um deles. Mas ele tinha um grande plano. No seu estado, ser um estudante e ganhar um pequeno salário seria difícil alimentar o seu voraz cachorro. E no departamento de logística, com os seus recursos, isso não seria um problema para ele. O próprio rapaz estava a brilhar e também o cão estava satisfeito, como se pudesse ler a sua mente. E graças ao seu animal de estimação, ele lembrou-se ontem dos seus progressos. O seu crescimento seria excelente e rápido e nem sequer no departamento de combate. Um tipo aproximou-se dele e estendeu-lhe a mão. Vamos conhecer-nos um ao outro, disse ele, vamos estudar juntos. Mas de repente alguém arrancou o microfone e gritou para dentro dele. Ouçam bem, pintos. Foi assim que lhes chamou porque ainda são bastante inexperientes. Era um homem que usava uma armadura protetora à volta do peito e da cintura. Ele disse que o processo de seleção tinha terminado e que agora tinham de mudar para os uniformes das suas faculdades e que lhes daria a sua primeira lição. Todos já tinham mudado de roupa e ficado com os seus monstros contratuais em grupos, cada um perto da sua faculdade. Havia 3 professores de cada área de estudo em pé no palco. Os recém-chegados ao esquadrão de combate, mais especificamente Van e os seus amigos, desprezaram o nosso herói e até quiseram insultá-lo. Ansi és tão inútil, disse ele. O rapaz deixou passar as suas provocações. Ele estava mais distraído com o interesse no seu uniforme por parte do departamento de logística. É esse o nosso uniforme. Todos os outros não gostavam dela, ela parecia demasiado simples em comparação com os outros tipos. As nossas fardas são tão desnatadas. Não podia dizê-lo com mais precisão, especialmente em comparação com os uniformes dos estudantes de combate. Disseram eles. Lembre-se, eu prometi ensinar-lhe a sua primeira lição. Disse um homem do departamento de artes marciais. Ele estava a preparar algum tipo de truque. A sua mão começou a estudar uma aura e relâmpagos de cor dourada. De repente algo apareceu por cima do estádio lançando uma enorme sombra sobre a relva. Aproximou-se do sol cada vez mais depressa. Por causa do sol, ninguém podia ver o que estava a cair sobre eles. Os estudantes ficaram aterrorizados. Uma silhueta escura pairava sobre o povo. Parecia um enorme gorila. Um que era tão assustador no seu tamanho. Aterrou no chão, formando uma enorme depressão por baixo. Podemos supor que pesava um par de toneladas. Sim, era uma besta enorme. A besta contratante era um gorila. Tinha olhos de louco e grandes presas na mandíbula. Ela soltou um grito poderoso no qual concentrou a maior parte da sua energia. Desta forma, exerceu pressão sobre os estudantes. Muitos deles não conseguiam suportar e ajoelharam-se. Mesmo o nosso Van não conseguia lidar com tal força. Foi puxado para cada vez mais perto do chão, mas tentou desesperadamente manter a sua posição. Que jovens fracos se tornaram! Até os lendários natalinheiros de nível são imediatamente deflacionados. O professor declarou enquanto descia as escadas em direção a todos. Encontrou um casal que não se podia importar menos com todo o espetáculo. Mas imediatamente virou o seu olhar para eles. Era Ansi e o seu colega de turma que estavam secretamente apaixonados por ele. Ficaram ali como se nada se passasse. Mesmo o pequeno cãozinho não se importava, ele estava apenas a coçar a orelha. Tudo isto é muito curioso, pensou ele. E chamou a si a sua besta, estendendo o seu braço. Começou imediatamente a emitir vestígios de energia, o mesmo que tinha quando ele a tinha invocado. E nesse momento, o gorila começou a desaparecer, o seu corpo desintegrando-se em energia sob a forma de raias douradas. Pintos recém-criados. Chegou a hora de me apresentar. Sou o comandante do 2º Destacamento Militar da Brigada do Bastião Genan, o meu nome é Lunyan. Cruzou os braços no peito e disse, sou o tipo que sabe tudo sobre a luta contra os mutantes. Já lutei contra eles um grande número de vezes. Mas havia uma atmosfera terrível no mundo. As notícias diziam que a escuridão estava a diminuir e que havia pesadas baixas nas brigadas de combate. Como já devem ter ouvido, a atividade dos monstros está agora a aumentar. As pessoas não conseguem lidar com eles, o nível de monstros tem aumentado muito enquanto as pessoas têm estado paradas. A situação era terrível, se não se lutar contra os mutantes, morre-se. Se lutar contra eles, também pode morrer, mas dar uma oportunidade de sobrevivência às pessoas comuns. Com base na situação, tenho más notícias. Não temos tempo suficiente para vos deixar formar como guerreiros até ao fim.
É por isso que, embora não o tenhamos feito antes, o seu primeiro teste terá lugar agora mesmo. Ele apontou o dedo ao portal que acabava de se formar, no qual havia mutantes. A multidão começou a opor-se. Eles gritaram: "Estás a brincar, não estás? Podíamos morrer ali dentro. Acabámos de ser afetados." Embora Ansem não pensasse que o tempo do primeiro desafio chegasse tão rapidamente, ele era forte, já tinha lutado contra o caçador e vencido. Assim, um par de monstros não foi problema para ele. Seria uma grande oportunidade para se provar a si próprio. Os representantes das outras faculdades calaram-se, mas o instrutor de combate gritou: "Cala-te. Não tem de se preocupar com a sua segurança durante toda a aprovação. Será assegurada por professores e membros experientes do nosso pessoal. Durante o teste, ser-vos-á atribuídos pontos por ações eficazes." Ele complementou as suas palavras dizendo que o regulamento detalhado sobre a pontuação será anunciado antes do início do teste. Trabalhará em equipas de 3 pessoas. Terá 1 hora para formar equipas. O pânico irrompeu no estádio, aqueles que eram mais fracos queriam juntar-se às equipas dos homens mais fortes que tinham contratos lendários. Apenas 1 hora. Eles gritaram: "Levem-me convosco." "Desculpem, já somos 3. As vozes dos estudantes vieram. Os amigos do Van correram imediatamente para ele, agarrando-se aos seus pés. Imploraram-lhe que os levasse com ele e não os deixasse à sua sorte. Mas ele continuou a acumular as suas esperanças para aquela rapariga. Ele perguntou-lhe se ela queria ir ter com ele. Mas ela respondeu-lhe claramente que não. Faltavam menos de 30 minutos para o início do teste. E parecia que a maioria já tinha encontrado a sua equipa. Agruparam-se em grupos de 3 e apenas esperaram. Ansem não estava à procura de ninguém e apenas conseguiu 2 pessoas que ninguém queria levar até ele. Era apenas um tipo com um ganso e uma rapariga com um veado. "O meu nome é Anne", a rapariga apresentou-se a si própria. "E este é o meu animal de contrato. Este é um adorável bebé de categoria C manchado." Ela acenou-lhe de uma forma amigável. O rapaz também teve maneiras e falou-me de si próprio. "O meu nome é Suvei e este é o meu animal de estimação, um lindo ganso amarelo de categoria C." Ela estava a ter alguns pensamentos estranhos. Parecia tão apetitosa. Ela queria cozinhar a gula imediatamente e comê-la. Ela imaginava o guisado de gula e a sua boca estava a regar com saliva. O animal estava em choque, o rapaz tomou imediatamente nos seus braços para o proteger dela. "O que pensa que está a fazer?" Ele gritou. "A sério?" Ele não foi grande ajuda numa luta. Mas ele fazia um bom guisado. Começaram a ser infantis. O que envergonhou um pouco a Ansem. "Deixem-me acariciá-lo." Ela pediu-lhe que ele lhe pedisse para se afastar. O rapaz também se apresentou. "O meu nome é Ansem. Este cão pastor é o meu animal de raça F." O Suvei decidiu brincar que também assumiria o controle da equipa, já que a sua besta era até agora superior em força ao cão. "Como todos os animais aqui são tão maus, eu quero ser o capitão da equipa." O julgamento ainda não tinha começado, mas todos foram teleportados para a periferia da cidade. Havia uma névoa em todos os lados a temer. Os nossos 3 também estiveram aqui. Os 2 deles nunca tinham ido tão fundo antes. "É aqui que começa a escuridão", disse o Suvei em choque. "Está completamente deserto aqui", disse a rapariga. Ansem acabou de perceber que não valia a pena contar com estes 2. Ele pensou que enquanto tivesse tempo. Afinal, o julgamento ainda não tinha começado e ele podia testar as suas capacidades e tornar-se um pouco mais forte. O seu mentor decidiu anunciar algumas informações muito importantes para todos. Se deparar com uma ameaça, peça imediatamente ajuda o mais alto possível. Um dos mentores estará inaceitavelmente por perto para o ajudar. Mas de repente Doggy reparou em algo curioso para ele e imediatamente se atreveu a ir para a escuridão, longe de todos os estudantes. O rapaz correu imediatamente atrás dele, só conseguia ver a ponta da cauda antes de se poder esconder no nevoeiro. "Ei, esperem por mim!" Ele gritou para o cão. Ele foi separado dos estudantes por um muro de névoa. Caminhou por território desconhecido para encontrar um cão fugitivo. E 2 mutantes apareceram perante ele. Eram pessoas comuns que tinham sido atingidas pela névoa. Estavam no nevoeiro e apenas a sua silhueta era visível.
Tinha uma espécie de cristal brilhante no peito. Teve uma grande oportunidade de praticar, decidiu ele. Uma vez que estavam à sua frente e não pareciam muito fortes. Ele pensou que podia lidar com eles facilmente. Bateu de mão em mão e preparou-se para a luta. O cachorro também assumiu uma postura de ataque confortável. O povo das trevas não sentiu qualquer perigo, mas instintivamente pulmou para o rapaz. Não estava claro o que os impulsionava, talvez quisessem apenas comer ou escravizar o mundo. A humanidade não sabia a resposta a essa pergunta. O rapaz também os atacou para os abater primeiro. Deu um golpe poderoso sem usar qualquer magia especial. Ele já tinha conseguido rolar o seu corpo a um nível elevado para derrubar monstros tão fracos com apenas um golpe da sua mão. Do cotovelo ele furou o peito do monstro. Mas ele decidiu testar não só a sua forma física, mas também a sua forma mágica. Concentrou a aura em torno do seu braço e esta tomou a forma de um lobo. As orelhas de um lobo apareceram na sua cabeça. A coisa toda brilhava de uma cor vermelha brilhante. Deu um golpe perfurante, uma pluma de magia a seguir à sua mão. O golpe foi muito poderoso. Ele deixou um buraco no peito do homem das trevas. Acabou de passar por ele. Ele falou com o cãozinho. Monstros de baixa patente com brinquedos de pelúcia, Doggy. O Wolf, um ladrar alegre que ele ouviu em resposta. Onde, do nevoeiro, saiu uma voz. O rapaz ouviu alguém estava a observá-lo e viu tudo. Quem está lá? Ele perguntou cautelosamente, virou-se com o cãozinho para ver quem lá estava. Filho. Não se preocupe, vim para o trazer de volta aos outros. O julgamento está prestes a começar. Disse o caráter desconhecido. O seu rosto ainda era invisível. Estava envolto em névoa. Do nevoeiro saiu um velhote que já tinha conhecido o rapaz quando ele foi ao ginásio, antes de começar a treinar. Já nessa altura ele tinha reparado nele. Está a esforçar-se muito. Ele elogiou. O rapaz ficou envergonhado. Muito obrigado pelas suas amáveis palavras. Estou tão envergonhado que teve de me procurar. O velho disse imediatamente que não obteria quaisquer pontos pelos homens da névoa que tinha matado, pois o julgamento ainda não tinha começado. Ele não se importou com isso. Eu só queria testar a minha força, disse-lhe ele. Continuou a elogiá-lo, pode ser um noviço, mas tem muita coragem. Desejo-lhe sucesso e muitos pontos que lhe facilitem a vida. E no seu tempo livre, continue a afiar as suas capacidades. Ele abanou no ombro depois destas admoestações. Ele mostrou às suas mãos um sinal de agradecimento. Obrigado, disse ele. Mas ele ainda não sabia para que serviam os óculos. O instrutor sugeriu que ele voltasse para todos, porque ainda haveria um briefing explicando para que serviam os óculos e como poderiam ser usados. A sua equipa estava insatisfeita com a sua ação. Para onde fugiam? Perguntaram-lhe eles. É perigoso lá fora. Temos de nos manter unidos. Ele pediu-lhes que o perdoassem pelo que tinha feito. Um pouco depois do início da provação, um grupo de pessoas estava a traçar um plano perigoso em algumas ruínas da cidade. Deve ter sido algum tipo de culto. Tinham a mesma indumentária. Roupas pretas. Com incrustações vermelhas. Estavam a discutir uma mudança nos planos. Precisamos de testar este recém-chegado. Ele poderia ser útil. Estavam a falar sobre o tipo da folha. Na foto estava o nosso herói, Ansi. Posso comer os outros? Perguntou ele ao vilão. Os seus olhos estavam cheios de raiva, ele parecia um vampiro. Talvez tivesse sofrido uma mutação para esta escuridão. Era um forte que separava o primeiro nível de perigo da escuridão da cidade. Uma enorme muralha e portões de ferro e patrulhas sobre as torres. Eles certificavam-se de que nenhum monstro entrava na cidade. O seu grupo já estava a escolher o seu equipamento. Havia um grande número de armas no quadro. Várias espadas, lâminas e sabres pendurados no quadro. Para onde é que ele tinha ido? Perguntou o rapaz. Não se preocupe, mandaram um homem buscá-lo, a rapariga respondeu. Do nevoeiro saiu o nosso herói com o seu cão e o velhote. Ele acenou para a sua equipa. O seu camarada ficou furioso. Para onde raio foi? Queria deixar-nos e fugir. Ele gritou na sua cara. Ele pegou no cãozinho e apontou para ele.
Foi tudo por causa dele, ele fugiu de mim para a escuridão e eu tive de ir atrás dele para o encontrar. Lamento. Ela decidiu arrefecer as coisas. Vá lá, quem é que se importa mais? O que importa é que ele está de volta. Temos de escolher as nossas armas, o calvário está prestes a começar. Ela já tinha olhado mais de perto para a faca que segurava na mão. Tinha um pequeno buraco para derrubar o inimigo com um único golpe. Ansi escolheu a sua katana, pois era leve e muito eficaz contra os inimigos que ele já tinha encontrado. Aqui, esta é a sua pulseira de pontuação, a rapariga entregou-lhe. Como é que funciona? Perguntou ele. Saberia se não tivesse fugido e perdido o briefing. Muito bem, contar-vos-ei tudo mais tarde. O camarada ainda estava zangado com ele. Os estudantes começaram a deslocar-se para o lado perigoso, através de um portão na parede. Os mais corajosos, pensavam eles, saíram primeiro. Ainda não tinham encontrado os monstros. Por outro lado, a devastação foi total. Os restos da antiga civilização pareciam maus. Os edifícios estavam a desmoronar-se, havia fendas no chão devido a lutas e monstros. Paragens abandonadas e carros estavam na estrada. E assim a nossa equipa já lá estava. O Sylvain ficou chocado, olhou para Anne e perguntou: será apenas uma adaga suficiente para si? Afinal de contas, é muito perigoso lá fora. Levou-lhe uma fantasia, por isso decidiu tornar-se o seu protetor, pensando que o seu animal de estimação não conseguia lidar com o papel. Ela fez uma cara pedregosa, não gostou de tal preocupação. Sylvain prefere preocupar-se consigo mesma. Ela respondeu-lhe. Ela viu algo e ficou horrorizada. Para Sylvain havia um homem das trevas, o rapaz estava atordoado, não conseguia mexer um único passo. O medo envolveu o seu corpo. Parecia que era o fim. Ele não sabia o que estava por trás dele e tentou virar-se lentamente para ver o que ela tinha notado. Oh merda! Gritou ele e caiu no chão de surpresa. Um monstro atacou. Ansi não viu o que estava a acontecer, virou-se para o grito do rapaz. O que se estava a passar? Gritou ele. E começaram a rir-se do Sylvain. Vejam como ele se cagou. Os homens das trevas são os mais fracos das bestas aqui. Disse a rapariga que lhe apontava o dedo. Em pânico, ele tentou responder-lhe. Mas eles continuam a ser monstros. Não são eles. A Ansi apoiou o Sylvain. Estes são os monstros mais fracos, são demasiado lentos e adequados para o tiro ao alvo. Acabem com ele já. Ele tremia de medo e não conseguia sequer balançar a sua espada. Tentou detê-lo com palavras: afasta-te. Mais um passo. E eu corto-lhe a espada. Ansi ofereceu-se para ajudar a rapariga, pois ele é nosso camarada. Sim, ela respondeu-lhe de bom grado. Tiraram as suas espadas e punhais das suas bainhas. O Sylvain atirou diferentes golpes de medo na onda e só deixou arranhões na besta sem fazer os devidos danos. Ele continuava a pisá-la. Anne é a mais inteligente do lote e sabia imediatamente que o seu ponto mais fraco era o cristal no seu peito e teve de o atingir para o derrubar. O seu parceiro ergueu a sua pesada espada, balançou e gritou. Apunhalado diretamente no centro do cristal, mas era muito duro, não conseguia estilhaçá-lo no primeiro golpe. O monstro ficou furioso e derramou-se sobre o Sylvain, com a mão quase a atingir a sua cara. O rapaz estava em pânico e não sabia o que fazer a seguir. Tal hipótese, enquanto o homem da névoa estava aberta, Ansi pegou nela e contornou pelas costas, e com a sua katana furou a pedra e o seu dono. O monstro perdeu imediatamente a sua forma humana e começou a desintegrar-se em pequenas partículas, transformando-se em pó. Quando o corpo desapareceu, o cristal caiu ao chão, mas permaneceu intacto. Por causa de alguns copos de centavo, quase perdi a minha vida. Disse Sylvain e simplesmente entrou em pânico, baixou a cabeça e perguntou-se o que poderia estar à sua espera a seguir. O nosso herói escondeu a sua espada na sua bainha, pois já não havia qualquer perigo. E perguntou, então, como é que os pontos são atribuídos? Perdi a introdução. A rapariga alcançou o cristal com as palavras: o monstro mais fraco para um homem da escuridão só recebe um ponto. Ela continuou a apresentar a Ansi. Para uma besta de nível 1 dos pisca-pisca, obtém 10 pontos. No entanto, se destruirmos a besta de segundo nível, obtemos 100. Para que esses pontos contem, precisamos de digitalizá-los com uma bracelete. E entregar-lhe o cristal. Pegou nela e colocou-a na bracelete do braço.
Um raio de azul apareceu da bracelete e começou a digitalizar a amostra. Um contador apareceu no mostrador da pulseira e dizia que havia um ponto. Em comparação com a faculdade de combate, não estamos em pé de igualdade, disse o nosso herói e olhou para o cristal. Também podemos usar as pulseiras para analisar os cadáveres de criaturas e obter pontos para isso também. Mas, mais uma vez, é isso que se obtém. Apenas uma mísera quantidade de pontos. Especialmente porque criaturas como as pessoas das brumas evaporam quando morrem, pelo que não podemos analisá-las. Mas Ansem teve um pensamento interessante. Alimentá-lo-ia de um cristal seria bom para ele. O cachorro estava feliz por ter algo saboroso para comer. Ele atirou-lhe o cristal, o cão agarrou-o imediatamente num salto. Mas a rapariga gritou: "Não o comas! Por que é que o seu cachorro come tudo?" Ajoelha-se para lhe tirar o cristal da boca. Ela abriu-lhe a boca ao tentar encontrá-lo ali. "Por que não pode ele comê-la?" perguntou o nosso herói. Ela cerrou os dentes porque era perigoso, pois os cristais de monstros são venenosos para os animais contraídos. Se ingeridos, desceriam num instante, pelo menos para não morrer. Mas por que é que ele estava bem? Ela não compreendia porque é que ele não se importava. E o cão fez uma cara agressiva porque queria levar o seu tratamento. Ansem sorriu, pois tinha um cão invulgar. Aparentemente, os seus conhecimentos teóricos estão em desacordo com a sua prática. Disse ele. O Suvei chamou a atenção de todos. Olhem para ali. Estava a apontar o dedo algures para a frente. Havia pessoas do nevoeiro visível em alguma loja abandonada, o nevoeiro tornava-o difícil de ver. Mas para passar o teste tinham de correr riscos. O nosso herói confirmou o seu palpite. Ainda mais dentro do supermercado. E todos eles de baixo nível. Ele observou as suas silhuetas. Suvei estava contente com a situação porque tinha Ansem na sua equipa, que tinha lidado muito bem com o primeiro monstro. Emocionado, levantou os punhos e disse: "Então, do que estamos à espera? Chegou a hora de marcar pontos. Vamos lá." Os três atiraram-se para a escuridão e começaram a desfazê-los. Não foi difícil. Ansem cortou o inimigo em 2 pedaços com um só golpe e eles começaram a desintegrar-se. Suvei também os tratou com calma. E a rapariga mais esperta também não sentiu perigo. Eles tinham massacrado todos os monstros que lá se encontravam. Os seus corpos estavam dispersos e dispersos. Recolheram todos os cristais para escanear. Já estou cansado e os pontos são demasiado baixos. Os estudantes de combate recebem muitas vezes mais por extraírem o cristal da besta. Disse Suvei com apenas 29 pontos nas suas pulseiras. Após uma batalha tão cansativa. Ansem estava a estudar algo no seu computador. Dizia que ainda havia 50% para aumentar o nível do seu animal de estimação. E depois estaria disponível uma nova técnica de espada. O julgamento ainda agora começou e ainda temos muito tempo. Convoquei os vossos animais e tentem obter o cristal da lendária besta da escuridão. Ansem voltou-se para todos. Mas de repente, o observador da torre notou alguns movimentos estranhos na cidade de treino. Tal não deveria ter sido o caso no teste. Uma invasão de bestas apareceu nas estradas vazias. Mas como? A área para o julgamento tinha sido limpa com antecedência, de onde tinha vindo a invasão de grandes monstros. A besta parecia um tigre branco, atacava os estudantes, dispersavam-se de terror e gritavam por socorro, ela ultrapassava-os para os comer. Os recém-chegados estão em perigo de vida. Isto não servirá. Ele começou a conjurar um feitiço de convocação para o seu trabalhador contratado. E tinha uma pistola de sinalização na mão em caso de perigo inesperado, para que outros professores viessem à zona para ajudar. Ele disparou para o ar um cartucho de fumo voando para cima apontando para o local de perigo. Saltou também para o seu grifo para ajudar os estudantes. Ele gritou a todos os estudantes para se abrigarem num local seguro. De preferência, esconder-se em edifícios. Voou em seu auxílio, da sua altura de voo conseguia ver onde estava a maior parte dos animais. Os alunos mais fortes como Ansem, a sua querida, Van e o seu amigo. Ouviram tudo o que o professor disse e tomaram imediatamente medidas. O grupo do nosso herói fugiu do epicentro. De onde surgiram tantas bestas? Perguntou o Suvei. Era isso que eu queria saber, os dois discutiram. Enquanto corriam em busca de segurança. Encontraram algum edifício abandonado, com portas de vidro, foi imprudente,
mas puderam ver se a besta o cheirava. Anse ficou a assistir enquanto a sua equipa quase morria. Estavam completamente em má forma física. Estavam muito cansados da habitual corrida e não conseguiam recuperar o fôlego. "Qual é o seu problema?" perguntou ele. E antes de os poder ouvir responder, uma silhueta de algo muito grande apareceu atrás do vidro. E voou diretamente para eles. O nosso herói estava de costas para eles e só conseguia sentir o perigo. O vidro foi estilhaçado por um enorme tigre, era também um animal da escuridão. Tinha o mesmo cristal a sair da sua testa que os anteriores oponentes mais fracos. Por um monstro assim, eles obteriam definitivamente 100 pontos se o manuseassem. Ficaram chocados por ele os ter atacado tão rapidamente que nem sequer puderam descansar depois de terem corrido para aqui. Estes dois não tinham qualquer hipótese de o vencerem. Ansi conseguiu desembainhar a sua espada a tempo de se defender contra as suas presas. Eles eram muito afiados e podiam tirar-lhe a vida de cada vez. Ele pediu ajuda a Doggy. O cão saltou imediatamente para cima dele e começou a mordê-lo. O tigre sentiu a mordedura e ficou ligeiramente distraído com ela, o que lhe deu a oportunidade de concentrar o seu poder num murro. Os olhos do rapaz começaram a tomar a forma dos olhos do lobo, e com uma varredura da mão e cortá-lo ao meio. O seu poder escorreu através da espada e parecia chamas. Sylvain e Anne ficaram chocados por poder fazer isso, parecia que ele estava apenas a aquecer. E não se apercebeu de que era uma espécie de monstro forte. "Irmão, tu és muito fixe." Ele apontou o dedo para cima e olhou para o aluno. Anne, em choque, ela cobriu a boca com a mão e disse: "Ansi você." Mas não conseguiu terminar a frase porque o nosso herói a interrompeu. Levantou o seu dedo indicador à mão, mostrando-lhes que era um segredo. "Por favor, vamos manter isto em segredo." Ouviu uma voz vinda da rua. Havia alguém a gritar por ajuda. Aparentemente, este alguém também estava preso com um animal selvagem. Abriu a porta entreaberta e pediu-lhes que ficassem aqui para se abrigarem e para se manterem de cabeça baixa, enquanto ele próprio estava prestes a ir ajudar. "Ajudar os colegas docentes é a nossa responsabilidade", declarada Anne. Sylvain não queria estar aqui sozinho, ele não teria sido capaz de enfrentar qualquer perigo. Por isso, decidiu juntar-se a eles também. "Que se lixe", disse Ansi. Ele não ficou satisfeito com a decisão deles. "Ok, então, fiquem comigo. Doggy mostra o caminho", disse ele, pegando na espada na sua mão para não ser apanhado na situação inesperada e estar pronto para a parar. O cãozinho ladrou, ouvindo o comando do seu dono. Alguns estudantes já tinham entrado no segundo nível de perigo do setor de testes e já não eram capazes de sair tranquilamente. Houve batalhas ferozes com as moradas aqui. A nossa equipa correu para o meio, o Sylvain estava tão cansado como sempre quando aqui chegou. Uma rapariga do departamento de logística e um estudante do departamento de combate viram-nas, e ei, "É o nosso apoio, vamos sair daqui." Eles ficaram muito entusiasmados quando os viram. Mas de repente uma cobra grande e vermelha arrancada da névoa negra do campo agarrou-se ao ombro da rapariga e arrastou-a para mais fundo. O rapaz quis avisá-la, mas era demasiado tarde. As frases saíram da escuridão. "Oh! Que lugar tão concorrido este!" Por causa dos tufos de névoa, eles só conseguiam ver a sua silhueta. Ansi soube imediatamente que este era um vilão muito sério e que para lidar com ele, tinha de recorrer ao poder de um comedor de deuses. E ele já tinha começado a concentrar o seu poder quando se lembrou que há aqui demasiadas pessoas. E se virem as suas capacidades, ele não escapará aos problemas e haverá também muitas perguntas que ele gostaria de evitar. O caçador estava escondido na neblina. E agora tinha encontrado aquele que tinha vindo buscar. Ele estava à procura do nosso herói, pois ele sabia do que era capaz. E fez um ataque surpresa. Com um movimento muito rápido, a serpente saltou diretamente para o rosto de Ansi, para o envenenar com veneno e levá-lo com ele. O rapaz conseguiu reagir e colocou a sua espada à sua frente, deslocou o seu ataque para o lado. Raios, ela é dura, pensou ele. Mas ele não tinha considerado que as cobras podiam curvar os seus corpos no ar. Circulou por trás do poço e começou a curvar-se à sua volta. E assim os braços de Ansi foram imobilizados para que, de alguma forma, ele pudesse atingi-lo com a sua espada. A serpente estava exatamente acima da sua cabeça e já estava pronta para morder o rapaz. A sua equipa estava aterrorizada.
Não sabiam como lidar com a situação. Não teriam força para derrotar tal vilão.